Hoje vamos abordar um tema delicado que afeta a vida de todos nós. Como lidar com sentimentos difíceis como a raiva, a mágoa, a ansiedade sobre o futuro, preocupações com a saúde e com dinheiro. Se ainda não é inscrito neste canal, faça parte desta jornada de aprendizado e descoberta espiritual. Inscreva-se agora para receber conteúdos que vão ajudar você a encontrar mais equilíbrio e serenidade na sua vida. É comum escutar alguém dizer: relaxa, não esquenta com isso. Ou, solta essa preocupação. Mas na prática não é nada simples. A mente até entende, mas o coração resiste. A raiva, o medo e os ressentimentos persistem e muitas vezes ficamos presos a esses sentimentos. Se você já se sentiu assim, e certamente já se sentiu, este vídeo é para você. Vamos refletir juntos sobre como aliviar esse peso que carregamos por dentro, inspirados nos ensinamentos de Kukai, um monge budista japonês do século 8 e 9, também conhecido como Kobo Daishi. Ele foi um dos principais mestres que fundaram a escola Shingon do budismo esotérico no Japão, uma tradição que enfatiza práticas concretas para o caminho da iluminação. Aqui não falaremos de mágica, nem de teorias complexas, mas de práticas simples que podem realmente ajudar. Ao final, você vai enxergar novos caminhos para lidar com essas emoções. Respire fundo, fique confortável e acompanhe essa jornada comigo. É comum termos alguém que parece impossível de perdoar ou sentirmos aquela ansiedade que paralisa ao pensarmos no futuro. Pesquisas científicas e a psicologia indicam que esses sentimentos estão ligados aos nossos instintos de autopreservação. Na presença de uma ameaça, nosso corpo se prepara para lutar ou fugir. Quando sentimos que fomos injustiçados, a raiva acende e acionamos mecanismos de defesa. Mesmo sabendo que seria melhor perdoar, nosso coração insiste em guardar mágoa. Isso acontece porque razão e emoção funcionam por circuitos diferentes no cérebro. O budismo explica essas dificuldades pelo conceito de bono, que são as impurezas ou aflições mentais, como desejos, irritação, inveja e apego, presentes em todos os seres humanos. Reconhecer que sentimos isso não nos torna fracos. Ao contrário, faz parte da nossa natureza humana. O fundamental é aprender a lidar com essas emoções em vez de permitir que elas nos dominem. Esse entendimento já nos alivia do peso do auto-julgamento, pois quando a raiva ou a ansiedade surgem, não precisamos nos culpar. Isso não significa que falhamos, mas que somos humanos e precisamos cuidar dessas emoções com atenção. Kukai viveu entre os anos 774 e 835 e foi um monge que estudou na China antes de trazer para o Japão os ensinamentos do budismo esotérico Vajrayana. Ele fundou a escola Shingon, que se distingue pelo uso de rituais, mantras e mandalas. Kukai propôs a ideia inovadora de que a iluminação pode ser atingida ainda nesta vida, algo revolucionário para sua época. O seu ensino principal é o método dos 3 mistérios, conhecidos em japonês como Sanmitsu: corpo, fala e mente. Esses 3 elementos devem ser cultivados simultaneamente através de posturas físicas, recitação de mantras e meditação mental. Para Kukai, a transformação interior só acontece quando corpo, palavra e mente estão alinhados na prática diária, e não apenas na compreensão intelectual dos ensinamentos budistas. Essa perspectiva nos ajuda a entender como lidar de maneira eficaz com emoções difíceis como a raiva e a ansiedade. Inspirados nesse ensinamento, podemos aplicar 3 passos simples para lidar com essas emoções. Primeiro, aceitar o que sentimos sem nos culpar. Muitas vezes reprimimos a raiva ou o medo porque julgamos que não deveríamos sentir isso. Mas suprimir esses sentimentos só lhes dá mais força. O primeiro passo é admitir para si mesmo: estou com raiva ou estou ansioso, sem se julgar. Esse reconhecimento não é uma rendição, mas o início para a transformação emocional. Segundo, é importante expressar essas emoções em palavras. Essa é a manifestação da fala dentro dos 3 mistérios. Seja escrevendo num diário, gravando um áudio ou falando sozinho, dar forma às emoções ajuda a organizar a mente e a entender o que realmente está por trás dessas sensações. Muitas vezes, ao colocar isso em palavras, percebemos que o sofrimento não é tão grande quanto parecia. Terceiro,
Devemos recitar mantras com atenção plena. Mantras são sons sagrados que, repetidos com concentração, ajudam a tranquilizar a mente e a interromper pensamentos negativos que se repetem em ciclos. Não é necessário que a recitação seja perfeita. O fundamental é estar presente na prática, focando no ritmo e na vibração do mantra para que a mente encontre repouso. Existem situações nas quais a mágoa é tão profunda que parece impossível perdoar alguém. Nesses casos, o budismo nos oferece uma nova perspectiva do que significa perdoar. Perdoar não é esquecer ou justificar o erro do outro, mas sim um ato de libertação pessoal. Trata-se de não carregar o veneno da raiva dentro de si. Kukai e a tradição budista enfatizam a lei do karma, na qual toda ação gera consequências inevitáveis. Assim, podemos confiar que o equilíbrio acontecerá naturalmente, mesmo que não desejemos a punição para o outro. Isso não significa omissão diante das injustiças, mas sim escolher não ser escravo da raiva e do ressentimento, entendendo que o perdão é um ato maior de compaixão consigo mesmo que permite viver com mais leveza. Nem todos os tormentos advêm da mágoa, pois muitas vezes eles nascem de preocupações palpáveis como dinheiro, saúde e incertezas sobre o futuro. Esses medos são reais e compreensíveis. Por outro lado, o ensinamento de Kukai nos mostra que a mente agitada dificulta a clareza de julgamento. Quem age sob pânico tende a cometer erros. O budismo incentiva a prática do dana, que significa generosidade, mesmo em tempos difíceis. Ajudar os outros, mesmo que de forma simples, aquece a mente e abre caminhos positivos para a superação. O próprio Kukai construiu templos e centros de estudos contando com a ajuda das pessoas e, ao mesmo tempo, oferecendo espaços de desenvolvimento espiritual para a comunidade. Para colocar esses ensinamentos em prática no dia a dia, proponho 3 hábitos simples que podem transformar sua rotina. Primeiro, reserve 5 minutos diários para o silêncio. Seja de manhã ao acordar ou na hora de dormir, sente-se calmamente e observe sua respiração, deixando os pensamentos passarem sem se apegar a eles. Segundo, ouça ou recite mantras e sutras. Se não se sentir confortável para recitar, apenas ouvir os mantras já ajuda a acalmar a mente, quebrando ciclos de ansiedade e tensão. Terceiro, pare de se culpar por sentir. Ao perceber emoções negativas, evite julgamentos. Reconheça que sentir é humano e que está tudo bem estar assim naquele momento. Hoje refletimos sobre como lidar com emoções difíceis a partir dos ensinamentos de Kukai e do método dos 3 mistérios. Aprendemos que alinhar nosso corpo, nossa fala e nossa mente ajuda a aliviar a raiva e a ansiedade. O perdão não elimina injustiças, mas liberta o coração. Soltar o medo não elimina os problemas, mas nos permite agir com clareza. Cultivar silêncio, generosidade e compaixão consigo mesmo torna a jornada mais leve. Agora, quero ouvir você. Qual pensamento ou emoção este vídeo despertou em seu coração? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos criar juntos um espaço de reflexão e apoio. Se essas ideias ressoaram com você, siga nosso canal. Compartilhamos ensaios e ensinamentos diários para que sua jornada espiritual seja cada vez mais profunda e transformadora. Também oferecemos um conteúdo especial gratuito pelo link na descrição. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Que seu coração encontre paz e leveza. Inscreva-se.